Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o welfare state ou bem-estar social, que é uma forma de governo, de organização política, econômica e social. O welfare state ou bem-estar social é uma forma em que o governo atua considerando o Estado como provedor de todos os aspectos que envolvem a vida coletiva. Então, o Estado ele é responsável pela oferta de saúde, educação, prioritariamente, e segurança pública. Mas então, como é que funciona o Estado que adota o welfare state como uma organização econômica, política e social? Ele funciona como um intervencionista, ou seja, ele vai ditar as regras do funcionamento da economia e de como essa economia interfere, por exemplo, nas relações de trabalho. Então, a legislação trabalhista ela é existente e ela é regulada e controlada pelo Estado. Então, toda empresa pública ou privada deve seguir este ordenamento jurídico que é proposto pelo Estado adotante do bem-estar social. 3 pesquisadores foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria do welfare state, ou do bem-estar social. São eles John Maynard Keynes, os autores Gunnar Myrdal e Amartya Sen, os dois últimos autores e economistas indianos. Eu destaco aqui a teoria do Amartya Sen junto com outro economista indiano, Mahbub-ul Haq, que foram responsáveis também pela idealização, o desenvolvimento da teoria do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que classifica a população conforme o desenvolvimento da educação, da oferta de saúde e da possibilidade de emprego. Então, quanto mais próximo de melhor a classificação dos países em relação a esses temas principais. Hoje, em 2021, nós temos a Noruega como país que está no topo do IDH. Alguns exemplos que a gente pode trazer da presença do bem-estar social no Estado brasileiro estão, por exemplo, a questão dos acordos trabalhistas, da legislação que define o valor de um salário mínimo, da jornada de trabalho, que é garantida por lei. Isso acaba envolvendo mais burocracia e encargos trabalhistas, e muitas dessas questões elas acabam sendo debatidas no âmbito público como fatores de encarecimento do Estado brasileiro. Para o economista e pesquisador Myrdal, ele vai dizer que todo investimento do Estado é um investimento e não o gasto. Então, ele vai combater essa ideia que as pessoas dizem que o Estado é caro e que, portanto, ele precisa ser reduzido. Ele vai trabalhar com a ideia de que quanto maior o investimento do Estado na economia, na política e, portanto, na população, maior o desenvolvimento daquele Estado. Um exemplo bem interessante de país que deu um grande salto na qualidade de vida e na economia a partir da adoção do bem-estar social é a Suécia. A Suécia, até os anos 60, era um país que apresentava índices de país subdesenvolvido, apesar de estar na Europa e próximo de países muito ricos. Então, eles adotaram essa nova política econômica social no país e deram um salto de qualidade em termos de IDH, Índice do Desenvolvimento Humano. A partir da teoria do Myrdal,
eles acabaram por unificar as políticas públicas e econômicas. Isto é, a economia ela funciona em prol do social, né, e do desenvolvimento da população, e não ao contrário. Nos países liberais, a economia acaba se autorregulando e a população ou a sociedade, né, acaba se adequando àquilo que o mercado exige. E isso não acontece nos países que adotam o bem-estar social. Todos os autores citados até aqui defendem a democracia como um elemento fundamental para o desenvolvimento de um país. Não há, segundo as pesquisas, país desenvolvido, população com alguma riqueza, se não houver liberdade individual. Então, o respeito às liberdades individuais são o fundamento para uma sociedade que mira, né, no crescimento e no seu desenvolvimento. Eu vou deixar aqui algumas indicações de leitura para que vocês conheçam melhor a teoria apresentada por esses autores e para que vocês avaliem também o nosso país a partir da oferta e das mudanças nos aspectos que vêm sido oferecidos para a população até agora.